Aos que estão chegando agora, né? Bom dia. Em breve nós vamos estar iniciando a escola dominical. Claudinete está aí perguntando, né, afirmando que não está ouvindo ninguém. Né? As confirmações estão me ouvindo agora, todos estão me ouvindo. Aqueles que estão me ouvindo, se quiser fazer um sinalzinho aí, ok? Obrigado. Obrigado. Ok, cantar boas-vindas aí àqueles que estão chegando agora, né? Adilson e família, bom dia. Pastor Clemente Júnior, bom dia. Os que eu não estou vendo também, bom dia. Podemos dar início à escola? Ok. Irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical. Eu convido a todos, né, para acompanhar a leitura da palavra do Salmo de número 127. Todo bem procede de Deus. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Façamos a leitura na palavra do Senhor no Salmo número 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com... E a mensagem que o salmista aqui nos transmite, né, é que, em primeiro lugar, né, o Senhor deve ser aquele que edifica a nossa casa. Né, que possamos meditar nesta verdade, né, aplicá-la em nossa vida e em nossa família, herança do Senhor. Eu gostaria de pedir agora ao... Irmãos, não sei se tem alguém controlando, né? Nós faremos a oração daqui, oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós louvamos, Pai, e engrandecemos o Teu santo nome nesta manhã. Grande, meu Deus, é o privilégio de estarmos, ó Pai, na Tua santa presença, de estarmos, ó Pai, diante do Teu trono de dar culto ao Senhor, para proclamar, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, para reconhecer, ó Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas e dirigir ao Senhor, Pai, as nossas orações e o nosso louvor. Enquanto, ó Deus, esperamos que o Senhor fale conosco. Ministre, ó Deus, através do Teu servo, a Tua santa palavra, a mensagem do Senhor para a nossa edificação, para a nossa correção, para que possamos, ó Deus, andar na Tua presença com interesse de coração. Que a Tua boa mão, ó Pai, repouse sobre todos os Teus filhos nesta manhã. Sejamos, Pai, agraciados, Pai, com a proteção do Senhor. Ministra, Pai, ao coração de cada um que, né, separa esse tempo para ouvir, Pai, a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que sejamos, Pai, grandemente, Pai, edificados no conhecimento da palavra do Senhor. Seja assim, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. É a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu gostaria de passar a palavra ao pastor Clemente Júnior para a ministra. Graças a Deus, meus amados, bom dia, né? Feliz Dia das Mães para as nossas mães queridas. Nós vamos começar aqui o nosso estudo. E o nosso estudo de hoje, ele vai ser um estudo novo, né? Nós estávamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Nós terminamos
domingo. E hoje nós vamos ter uma lição que casou bastante, né, com o Dia das Mães. Hoje eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros 17 versículos, e sempre que a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed de Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Urias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, e Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, e Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos ter uma palavra de oração? Vou pedir para abrir o áudio aqui de um dos nossos irmãos, para fazer essa aqui. Deixa eu ver. Aqui na casa do Adilson. Não sei se é o Adilson ou se é a Mônica que está logado, mas eu vou pedir para fazer uma oração, iniciando o nosso estudo dessa manhã. Ou a Adilson, ou a Mônica, ou a Micaela, ou o JB. Não, tudo bem. Sim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, por esse dia maravilhoso, na qual também nós comemoramos o Dia das Mães. Essa pessoa tão maravilhosa que nos dá a vida através do poder de Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de comemorar esse momento tão feliz. E te pedir que tu abençoe a cada mãe nesse momento, Senhor Deus. Dá-lhe sabedoria e cimento. Abençoa cada um. Que algumas pessoas consideram repetitivo, e naturalmente toda genealogia ela soa repetitiva quando nós estamos ouvindo, porque né, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Mas o interessante é que, normalmente, principalmente na cultura hebraica, a genealogia ela é traçada através da linhagem masculina. Não é? Vocês observaram que o foco, né, da genealogia sempre são os pais, quem é descendente de quem pela linha paterna. Mas, curiosamente, e não curiosamente, mas tem um sentido, tem um porquê, nessa genealogia específica de Jesus, nós percebemos 4 mulheres. Né? 4 mulheres que se destacam, que são colocadas na genealogia. E é interessante que nós venhamos a estudar. Eu sei que em algumas outras ocasiões nós já tivemos a oportunidade de falar sobre essas mulheres, e eu gosto desse tema porque ele nunca se esgota. É muito importante nós entendermos por que essas 4 mulheres estão aqui listadas na genealogia de Jesus. Qual é o propósito, qual é o porquê? E o que significa, qual o significado de nós termos essas 4 mulheres, né, sendo citadas de uma maneira tão destacada? Então, quem foram essas 4 mulheres? Eu acho que a maioria, se não todas, pelo menos algumas, mas
Vamos começar, então, pela primeira delas que é citada. Então, lá no versículo 3 da genealogia, nós lemos que Judá gerou de Tamar a Pérez. Quem era Judá? Perdão. Se alguém quisesse participar, por favor. Eu gosto quando vocês participam. Falem aí, escrevam, peçam a palavra, mas participem. Quem era Tamar? Tamar, apesar do texto dizer que Tamar teve de Judá a Pérez e a Pérez e Zera. Judá não era esposa de Judá. Judá, se vocês estão bem lembrados, era um dos 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e, consequentemente, um dos 12 patriarcas. E Judá tinha 3 filhos. O mais velho deles se chamava, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória. Isso, o mais velho deles era Tamar era esposa desse rapaz. Tamar era esposa de o filho mais velho, primogênito de Jacó. Era uma posição privilegiada, porque sendo o primogênito, aos filhos de Tamar, eles seriam aqueles que seriam tomados, não é, para a linhagem da descendência de Jacó. Então, isso colocava Tamar, numa posição bastante importante dentro daquela cultura antiga, dentro daquela sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade tribal, né, focada nas famílias, nas tribos. Então, Tamar, ela tinha uma posição de honra. Entretanto, o seu marido não era um homem que, como a gente diz lá na minha terra, não honrava as calças que vestia. A Bíblia diz que o filho de filho de Judá, ele era um homem que ele vivia e agia de maneira contrária aos preceitos da aliança. Ele era um homem que desagradava a Deus. A palavra é essa, ele era um homem mau. Ele era um homem que desonrava a sua família, desonrava a Deus, não é? E isso trouxe sobre ele o juízo de Deus. E diz o texto aqui, lá em Gênesis, no capítulo 39 de Gênesis, nós vamos ver que, no versículo 7 do capítulo 39 de Gênesis, Deus fez com que morresse. Então, morreu e deixou Tamar como viúva sem ter filhos. Eles não chegaram a ter filhos. Segundo a lei da época, né, segundo o costume da época, as leis que regiam aquela sociedade, o costume era que a esposa do filho primogênito, né, a esposa quando o homem morria sem deixar descendência, o seu irmão, aquele que viria depois dele, né, o seu sucessor, deveria se casar com a viúva. O primeiro filho que nascesse dessa união, ele seria considerado filho daquele que morreu, para que, de uma forma legal, né, para que, perante a lei, aquela linhagem não fosse exterminada. Era uma maneira, né, diante da legislação da época, era uma maneira de você preservar aquela família. Então, o primeiro filho que nascesse, ele seria considerado, para todos os efeitos, como filho daquele que faleceu. Os filhos que viessem depois seriam considerados filhos do marido, sem problema nenhum. Então, Tamar, segundo a lei, não é segundo o costume da época, foi dado a Onã, que era o segundo filho de Judá. E aqui a gente vê como um pai que não sabe educar os seus filhos, que não tem realmente uma boa disciplina, ele influencia de maneira muito prejudicial a vida dos filhos. Porque Onã não era melhor do que ele era, em alguns aspectos, talvez até pior do que Ou seja, Judá não soube educar os seus filhos, Judá não soube criar os seus filhos no teu Senhor. E o que acontece é o seguinte, quando Onã se casa com Tamar, ele sabe, pela lei, que se eles tiverem um filho, aquele filho será considerado filho do seu irmão, será considerado filho de não será considerado seu descendente. Então, o que ele faz? Ele se casa com Tamar, mas, durante as relações conjugais, ele age de uma maneira para evitar que Tamar venha a ter filhos. Ou seja, ele recebe Tamar como sua esposa, ele tem com Tamar todo o relacionamento de marido e mulher, porém, ele faz de uma tal maneira que não gere filhos.
E ele faz isso de uma maneira tão incisiva, tão insistente, tão persistente, que Deus envia juízo. E Onã também morre. Onã morre pela sua desobediência à lei, pelo seu coração duro, pela sua maldade. Assim como Onã também morre pelos seus próprios pecados, pela sua própria maldade. A coitada da Tamar, até aí, não teve culpa de nada, né? E aí sobrou para Judá um filho. E esse filho, Judá, ele não queria dar esse filho em casamento para Tamar. É interessante a gente perceber que, mesmo Judá tendo sido criado debaixo da lei do Senhor, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo o Deus de Israel, já sabendo tudo aquilo que Deus faria por ele, as promessas de Deus, mas ainda assim, Judá era um homem supersticioso. Ele se deixava levar pela superstição, pelas crendices, não é? Daquele povo no meio do qual eles viviam. E é interessante, um parênteses aqui, né? É interessante como às vezes a gente vê homens e mulheres dentro da casa de Deus que são homens de Deus, são mulheres de Deus, vivem, né? São pessoas de fé, pessoas que creem, conhecem a palavra de Deus, mas se deixam levar por crendices e por costumes e purias que são completamente contrárias à palavra de Deus. São pessoas que são supersticiosas, são pessoas que se deixam acreditar em coisas que não só não estão na Bíblia, mas às vezes aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós vemos hoje em dia, a cultura naquele contexto eram roupas de prostitutas, né? Ela se disfarçou de prostituta. E quando Judá passou por ali para levar os seus pertences, ele viu aquela mulher, não reconheceu a sua nora, se interessou por ela e tomou-a, certo? Como prostituta. Assim, é importante a gente perceber o seguinte: o texto diz que ele a confundiu com uma prostituta cultual, ou seja, uma daquelas mulheres que se como forma de culto a um determinado deus. As religiões cananitas eram religiões muito ligadas aos cultos da fertilidade da terra, da fertilidade dos rebanhos, e fazia parte desses cultos pagãos homens e mulheres que se prostituíam, certo? Como parte do culto àquelas divindades. Então, quando Jacó toma Tamar como prostituta, ele está cometendo 2 pecados muito graves. O primeiro é o adultério, não é? O primeiro é o adultério, porque ao se juntar com uma prostituta, ele estava desonrando, não é, o seu papel como um representante do povo da aliança. Não é? Ele era viúva, a mulher dele tinha falecido. Sim, qual era o papel dele? Ele deveria, se ele ainda era um homem, não é, que estava no vigor da idade, sentia a necessidade de uma mulher, ele deveria o quê? Ter buscado, dentro da lei, uma mulher para se casar, e não ter buscado, não é, uma prostituta. Mas ele comete um segundo pecado que talvez seja ainda mais grave. Ao buscar uma prostituta de um culto pagão, ele estava com aquele ato cultuando aos deuses cananitas, cultuando aos deuses daquele povo. Ele estava exatamente desobedecendo uma ordem direta de Deus, porque ele estava participando de um culto idólatra. Não era apenas um ato sexual, não era apenas um ato entre um homem e uma mulher, mas era uma participação de um rito de adoração a um falso Deus. E Judá, sendo filho de Jacó, né, um homem que foi abençoado por Deus, a própria vida de Judá era consequência da graça, da misericórdia de Deus sobre o seu pai Jacó. O ato dele foi extremamente grave, extremamente sério. Bom, Tamar fez aquilo porque ela tinha uma ideia em mente. Quando, né, eles terminaram aquele ato, aquele ritual, aquela coisa toda, ele diz: olha, eu não tenho como pagar você agora, porque eu ainda estou levando as ovelhas para tosquiar e para vender a lã. Na volta eu pago o seu serviço. E ela disse: e o que você me deixa como garantia de que você vai me pagar?
E ele diz, olha, eu não tenho nada aqui que eu possa, né, deixar como garantia. Ela diz, não, você tem. Você vai deixar comigo o seu manto, você vai deixar comigo o seu cajado, né, o seu cajado de pastor, e vai deixar comigo... São 3 elementos, né? Ela pede o seu selo, que seria a sua marca pessoal, o seu cordão, né, que é aquele cordão que amarra o manto, o seu cinto, né, e o cajado. Você deixa aqui, vai lá, faz o seu serviço, quando você voltar para me pagar, você leva as suas coisas. E Judá fez assim. Quando Judá foi embora, Tamar pegou tudo aquilo e voltou para sua casa. Quando Judá voltou e procurou, cadê aquela mulher que estava aqui? Não, ninguém viu nenhuma mulher por aqui, não. Não tinha nenhuma prostituta por aqui, não. Judá deu aquilo como perdido e foi-se embora para sua casa. Passado algum tempo, alguém vem avisar para Judá, olha, a tua nora está grávida. Tamar está esperando um filho. E nessa hora, é interessante como muitas pessoas são assim. Elas lembram-se de Deus quando é conveniente. Tem muitas pessoas que são assim, só se lembram de Deus quando isso lhes é conveniente. Quando foi para dar o seu filho a Tamar cumprindo a lei, Judá se esqueceu da lei. Mas quando alguém veio dizer, olha, a sua nora Tamar está grávida, aí ele se lembrou da lei e disse assim, não, se ela está grávida, ela adulterou, ela desrespeitou o meu filho, porque ela estava sendo guardada, ela estava se guardando para o meu filho, então ela adulterou, não sei o quê. Traz ela aqui que ela vai ser julgada, ela vai ser apedrejada como adúltera. Então, nessa hora, quando era conveniente, aí Judá se lembrou das leis de Deus. Só que aí, nessa hora, é que Tamar revela toda a sua astúcia, toda a sua inteligência. Ela manda aqueles elementos que estavam com ela com o seguinte recado, olha, eu estou grávida do dono dessas coisas. Certo? Se eu sou adúltera, eu adulterei com o dono dessas coisas. E quando Judá recebe, né, aqueles elementos, diante ali das testemunhas, ele reconhece aqueles elementos, ele se lembra daquilo que ele fez, e é interessante, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, ela agiu errado, mas eu agi mais errado do que ela. Ela foi mais sábia, ela foi mais correta, porque no seu erro, ela buscou cumprir aquilo que a lei determinava. Então, Tamar é preservada, e é interessante que de uma maneira meio torta, né, de uma maneira muito torta, Tamar fez cumprir a lei, porque o que acontece? Como ela não teve o irmão, ela teve o pai, e aquele filho era considerado como, não seria considerado filho de Judá, seria considerado filho do seu filho, não é? Porque era a linhagem, era a descendência, era o sangue. Então, Tamar, ela demonstra aqui que, apesar de ter errados por caminhos que a própria palavra de Deus não valida, não aprova, mas ela fez isso buscando cumprir, não é, uma exigência da própria lei. Ela procurou fazer aquilo que Judá deveria ter feito. O que é digno de observar na vida de Tamar, apesar do seu erro, muito mais empenho, muito mais compromisso, muito mais disposição de fazer valer o que era certo, fazer acontecer aquilo que a lei de Deus estabelecia, mesmo que em prejuízo próprio, mesmo que se colocando numa posição de risco, mas ela busca fazer aquilo que deveria ser feito de acordo com a lei do Senhor. Então, embora o relato de Tamar, ele, como pessoas que conhecem a palavra de Deus e que vivem de acordo com a palavra de Deus, podem jeitos a cometer pecados e pecados graves, não é? Mas existe misericórdia da parte do Senhor. Tamar foi perdoada pelo seu pecado, Tamar foi perdoada pelo seu erro, não é? Tamar não negou, não se escondeu, ela reconheceu o seu erro, não é? Ela reconheceu que errou, e por isso ela encontrou perdão, por isso ela encontrou misericórdia, certo? E por ter feito cumprir-se a lei, e por ter feito preservar a linhagem, não é? A linhagem que viria a ser a linhagem do Messias, Tamar foi, então, não apenas perdoada, mas ela teve o privilégio
de ser contada numa posição de honra, não é? Que normalmente uma mulher no seu tempo não teria. Então, é a primeira mulher, e essa é a história da primeira mulher, não é, que é citada aqui na genealogia de Jesus. A segunda mulher que é citada no texto, vamos, se você olhar aqui, voltando para o texto, né, aqui em versículo 5 do capítulo 1 de Mateus, ele vai dizer que lá na frente, um descendente de Tamar e Judá, chamado Naasson, casou-se com uma mulher chamada Raabe e teve um filho chamado Boaz. Aí aqui nós encontramos a segunda mulher que, de uma maneira totalmente contrária aos costumes daquela cultura e de uma maneira completamente contrária a um padrão chamado de patriarcal, ela se destaca e ela é citada pelo nome no meio da genealogia. Raabe, ela é citada como parte da genealogia de Jesus, ela é destacada como parte da genealogia de Jesus. E Raabe é uma história muito rica. Primeiro, Raabe, ela era cananita, ou seja, ela era uma moradora lá da cidade de Jericó. Ela fazia parte de um povo que estava debaixo de juízo, de um povo que seria destruído por Israel, porque era um povo que estava debaixo de juízo do Senhor. Quando Deus dá a Israel a terra prometida, quando Israel volta do Egito e Deus dá a Israel a terra prometida, a ordem que o povo recebe é que, ao entrar na terra, eles deveriam limpar a terra, exterminar todo aquele povo, porque todo aquele povo estava debaixo de maldição, todo aquele povo estava debaixo de condenação, e Israel seria um instrumento para que essa sentença fosse executada. Então, a ordem era entrar na terra e destruir tudo, certo? Porque Israel estaria sendo usado ali como um instrumento do juízo de Deus sobre aquele povo. E Raabe fazia parte daquele povo. Mais que isso, Raabe fazia parte de uma cidade, ao contrário de algumas outras, a ordem de limpeza de Jericó foi extrema. Quando Deus determinou a destruição de Jericó, determinou também que de Jericó nada deveria ser preservado, nada deveria ser tomado, nem as riquezas, ou seja, o povo não podia tomar para si prostituta. Essa era a sua profissão, era disso que ela vivia, era assim que ela sustentava a sua família. Ou seja, ela vivia de uma prática pecaminosa, ela sobrevivia de um ato, né, de uma profissão condenada, de uma profissão que era considerada impura, né? E ela fazia parte de um povo que estava debaixo de juízo, de um povo que era considerado impuro. E o que faz de mudar o destino de Raabe? A ponto dela não apenas ter sido poupada, mas ter sido incluída com destaque Jesus. Para cada um desses homens que é citado, havia uma mulher. Não é? Para cada homem desses, havia sua esposa, mãe do seu filho. Nenhuma dessas mulheres aparece na história. Não aparece na história nem aquelas... Hoje está difícil. Nem aquelas que são consideradas as matriarcas do povo. Você não vê o nome de Sara, você não vê o nome de Rebeca, você não vê o nome de Raquel, não vê o nome de Lia. Essas mulheres não aparecem aqui na genealogia de Jesus. Foram importantes? Foram. Foram mulheres de Deus? Foram. Foram mulheres que se destacaram, mulheres cuja história é muito importante? Foram. Mas elas não são citadas na genealogia de Jesus. É citada, primeiro, uma mulher que, perante aquela cultura, seria considerada adúltera, que foi Tamar, e agora é citada uma mulher que, além de cananita, um povo impuro, era também prostituta. O que foi que mudou a vida e a história de Raabe para que ela mereça esse destaque, para que ela mereça essa honra? E diz o texto que o que muda a história de Raabe é exatamente a sua fé. Muitas vezes nós nos esquecemos, não é, que fé é aquilo que conecta o homem à graça da salvação. Quando nós ouvimos muito, né, através do nosso crescimento, do nosso crescimento de fé,
nós ouvimos muito dizer que o Velho Testamento é o tempo da lei, é a era da lei, e que o Novo Testamento é o tempo da graça. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que lá em Hebreus está dito que sempre foi a salvação dada pela fé. Mesmo no Velho Testamento, mesmo quando a lei estava mais visível aos olhos do povo, mesmo assim, a graça da salvação só podia ser alcançada pela... Raabe é um dos exemplos mais transparentes dessa verdade. A fé é o que mudou a vida de Raabe. Foi a fé que transformou Raabe de uma prostituta cananita na mãe de Boaz, certo? Na avó de Jessé, na bisavó do rei Davi. E, consequentemente, naquela que deu origem, através da sua linhagem, ao próprio Messias. Raabe, ela não entra na história pelo que ela foi, mas ela entra na história pelo que ela se tornou ao ter sido alcançada pela graça de Deus. E se nós lermos lá em Juízes, se você abrir essa Bíblia, a profissão de fé de Raabe, você vai encontrar lá quando ela dá, né, quando ela dá abrigo aos espiões que tinham sido enviados por Josué, e ela esconde aqueles homens das autoridades de Jericó, e ela protege, cria uma maneira deles poderem fugir e voltar, e eles questionam, né? Ela é questionada por que ela estava fazendo isso, e ela diz que, olha, ela sabe quem é o Deus de Israel, e ela sabe de tudo aquilo que Deus havia feito, desde o Egito até as cidades da além do Jordão, aquelas cidades que foram conquistadas antes que o povo atravesse o Jordão. E ela diz o seguinte, ela diz, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo. Ela reconhece que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Ela reconhece que o Deus de Israel era o único em quem ela podia buscar salvação, o único em quem ela podia buscar, em que ela podia confiar. Ela sabia, ela tinha certeza que a sua cidade, que o seu povo estava condenado. Ela sabia disso. Mas ao invés de buscar, né, refúgio nos deuses do seu povo, ela reconheceu que só existe um Deus e que o Deus de Israel era esse Deus. Ela diz, eu confio em vocês porque eu confio no Deus de vocês. Essa profissão de fé, essa certeza de Raabe de que o Deus de Israel poderia livrar a ela e a sua casa daquela destruição que viria sobre Jericó, é o que faz com que ela seja preservada. E é interessante que quando Raabe professa a sua fé, e quando Raabe reconhece, não é? Reconhece a autoridade do Senhor, e quando Raabe pede a misericórdia do Senhor através dos espias que ela deu proteção, só o que ela esperava, só o que ela aguardava era ser poupada, não é, daquela destruição. Ela não pediu nada, ela não pediu nenhuma recompensa, ela não pediu nenhum prêmio, ela não pediu riqueza, ela não pediu nada. A única coisa que ela pediu foi misericórdia, não é? Que a misericórdia do Senhor viesse sobre ela para que ela e a sua casa não fosse destruída. Mas ela alcançou muito mais do que aquilo que ela pediu. Porque quando a cidade de Jericó foi destruída, né, e a cidade de Jericó foi conquistada, a Bíblia registra que o próprio Josué chama aqueles dois homens e diz assim, olha, vão buscar aquela mulher que salvou vocês, que deu abrigo a vocês, vão buscá-la. Josué manda buscá-la. Josué sabia quem ela era. O que ela fez não apenas chegou aos ouvidos de Josué, o líder que Deus estabeleceu sobre o seu povo, mas Josué guardou bem o que ela fez. E ele diz, olha, vamos buscar aquela mulher prostituta que deu abrigo a vocês. E eles foram lá, acharam a única casa que não tinha sido destruída em Jericó, que era a casa de Raabe. E é interessante que a casa de Raabe ela era construída num ponto, era construída na própria muralha, ela ficava no alto da muralha. Caíram todas as muralhas de Jericó, caíram, mas com um pedacinho, com aquele pedacinho onde estava a casa de Raabe. Aquele pedaço,
toda a muralha ruiu, mas aquele pedaço não ruiu. Porque, assim como quem derrubou os muros de Jericó foi o Senhor, quem preservou a casa de Raabe foi o Senhor. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que quando os arqueólogos encontraram as ruínas de Jericó, e Jericó é considerada uma das cidades mais antigas de que se tem registro, né, na história humana, a arqueologia coloca Jericó entre as cidades mais antigas que já foram encontradas no mundo, e, na verdade, Jericó, através dos séculos, né, foram construídas várias cidades. Quando uma cidade era destruída, o povo construía uma outra em cima, e quando aquela cidade era destruída, o povo construía outra em cima, que antigamente, na antiguidade, era comum que isso acontecesse. E quando os arqueólogos encontraram Jericó e estabeleceram qual daquelas ruínas pertenciam a Jericó dos tempos de Josué, eles encontraram uma curiosidade, que as muralhas daquela cidade caíram de dentro para fora. Quando o normal, quando a cidade é atacada, é que essas muralhas caiam de fora para dentro. Então, é uma curiosidade bastante interessante. Nós sabemos por que as muralhas caíram dessa maneira. Bom, mas voltando a Raabe, quando Raabe é trazida perante Josué, Josué dá a ela não apenas... Josué manda que se dê a ela não apenas lugar entre as tribos de Israel, não apenas que ela e a sua família sejam acolhidas e que seja providenciado sustento para eles, casa para eles no acampamento do povo de Israel, mas Raabe é dada como esposa a um daqueles 2 homens que ela salvou, e aquele homem aquele homem a quem ela é dada por esposa, aquele jovem que ela salvou a vida e agora se torna marido dela, era exatamente o primogênito da casa de Judá daquele momento. Não era um jovem qualquer, não era uma pessoa qualquer. O marido de Raabe se chamava Salmão. O marido de Raabe se chamava Salmão. E Salmão era o descendente direto de Judá. Naquele momento, naquele instante do povo, ele era um dos príncipes de Israel, porque ele era o príncipe da tribo de Judá, ele era o primogênito da tribo de Judá. Ou seja, Raabe, ela deixa de ser uma prostituta para se tornar agora uma princesa herdeira dentro da casa de Israel. Eu acho que Raabe jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Nunca, nem nos sonhos mais distantes, ela um dia pôde imaginar o que ela receberia, o que seria dado a ela por confiar e por crer no Deus de Israel. E ela se torna mãe, não é? Ela não apenas se torna esposa de Naasson, aliás, de Salmão, mas ela vai se tornar mãe de um homem extremamente importante para a próxima história, que é Boaz. E quem foi Boaz, filho de Raabe? Quem foi Boaz, o descendente de Raabe? Boaz foi o marido de Ruth. Não, essa aqui é minha. Mas Boaz viria a ser exatamente o filho de Ruth. E aqui nós chegamos, né? Filho de Ruth ou filho de Raabe? Não. Quero. Desculpa. Boaz era filho de Raabe e viria a ser o marido de Ruth. Obrigado, Ruth. E aqui nós chegamos, então, na terceira mulher, né? Na terceira mãe, né? Na terceira mãe de Jesus, mãe na genealogia, que é exatamente a jovem Ruth. Da minha Ruth, né? Da história dessa Ruth. E quem foi Ruth? E quem foi Ruth? Ruth, novamente, ela não era judia, não fazia parte de uma das famílias de Israel, não era, digamos assim, uma filha de uma família rica e importante dentre as tribos de Israel, não era uma princesa de Israel. Para começar, Ruth nem era judia. Ruth era moabita, era uma estrangeira. Ruth tinha 2 características complicadas. Primeiro, por ser estrangeira, e a lei
que Deus deu ao seu povo, dizia que o povo de Israel não deveria, né, casar-se com povos estrangeiros. Ruth era estrangeira. Mas não apenas isso. Ruth, além de estrangeira, Ruth era moabita. E se tinham dois povos que, perante os hebreus, eram, digamos assim, a pior raça que podia existir no mundo, eram os amonitas e os moabitas. Porque esses dois povos nasceram, né, de um pecado cometido lá atrás pelo patriarca Ló, sobrinho de Abraão. Nós conhecemos, né, a história de Ló e suas duas filhas depois da destruição de Sodoma e Gomorra e do que aquelas meninas fizeram para que a sua descendência permanecesse. E um dos povos que nasceu daquele ato foram os moabitas. Moabe foi filho de Ló, não é um dos filhos de Ló. Então, se um hebreu não deveria se casar com uma estrangeira, menos ainda, muito menos ainda, com uma moabita. Aconteceu que nos tempos de um jovem chamado Elimeleque, né? Elimeleque era casado com uma mulher chamada Noemi, e eles eram, certo, da tribo de Judá. E este homem, Elimeleque, precisou sair da sua terra, precisou fugir da sua terra por causa de um período de uma seca muito intensa. Então, para não morrer de fome, para não morrer sem sustento, para não perder a sua família, né, Elimeleque tinha 2 filhos, para salvar a sua família, ele foge para a terra de Moabe. E ali os seus filhos crescem, ali a família se estabelece, seus filhos crescem e os seus filhos se casam. E os seus filhos se casam com as mulheres que estavam ali, as mulheres do povo onde eles viviam, né? Um deles se casa com uma jovem chamada Orfa, né? E outro se casa com uma jovem chamada Ruth. E a família segue a sua vida normalmente. Só que um dia morre Elimeleque, não sabemos por quê, e morrem também os 2 filhos de Noemi, né? Deixando não apenas Noemi, como Orfa e Ruth viúvas. E 3 mulheres viúvas, né? Do que elas poderiam viver numa cultura onde tudo passava pela mão dos homens. Então, Noemi, ela toma a atitude mais justa e mais correta que ela poderia ter tomado. Ela diz, olha, minhas filhas, vocês ainda são jovens, vocês ainda são bonitas, então voltem para a casa dos pais de vocês. Vocês são meninas de família, né? Foram boas esposas. Com certeza não vai deixar de surgir um novo marido para vocês. Vocês podem recomeçar a vida de vocês. Voltem para a casa dos seus pais e recomecem a vida de vocês. E eu, que já sou velha, que já não tenho mais nada, não tenho mais nada a perder, nem nada a ganhar, eu vou voltar para a terra dos meus pais, para a terra dos meus antepassados, eu vou voltar para o meu povo. Se eu não encontrar quem cuide de mim, pelo menos eu vou morrer no meio do meu próprio povo. E diz o texto que tanto Ruth como Orfa acompanham Noemi nessa viagem até as fronteiras, não é, das terras de Israel. Quando elas chegam nas fronteiras de Judá, Noemi para e volta para aquelas moças e diz, olha, voltem daqui, voltem e recomecem a vida de vocês. E Orfa, diz o texto que ela, chorando muito e muito apegada à sua sogra Noemi, mas ela volta para casa. E não tem nada de errado no que Orfa fez. O fato de Orfa ter deixado Noemi e voltado para sua casa não é demérito dela. Ela agiu da maneira correta. Ela, inclusive, ela seguiu aquilo que a sua própria sogra aconselhou. Então, não existe crítica, não existe nenhum problema na atitude de Orfa. Orfa fez aquilo que era esperado. Ela fez aquilo que se esperava naquela situação. O que chama a atenção é a atitude de Ruth. Ruth faz o inesperado. Ruth faz a escolha que, aos olhos, né, daquele povo, daquela realidade, daquela cultura, não tem a menor lógica. Depois que Orfa volta para casa, Noemi diz assim, minha filha, a sua irmã, né, como se ela costumava chamar, porque as duas eram casadas com 2 irmãos, então a sua irmã já voltou para a casa dos seus pais. Volte você também para a casa dos seus pais. E a declaração que Ruth faz é uma das confissões de fé mais lindas de toda a palavra de Deus. É assim,
o que Ruth diz, a atitude de Ruth, é uma das mais bonitas que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Ela olha para sua sogra e diz assim, não, eu vou com você. Aonde quer que você for, eu vou. Aonde quer que você repousar, eu repousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e faça Deus comigo o que ele quiser, se outra coisa que não for a morte me separe de você. Aonde você morrer, eu vou morrer, e onde você for sepultada, eu vou ser sepultada. Essa declaração de fé de Ruth é o que explica aquela atitude e é o que muda a história de Ruth. Né? Ruth era uma jovem, como a gente pode dizer assim, que tinha todas as qualidades. Era uma moça bonita, era uma moça jovem, era uma boa esposa, era uma boa nora, certo? Mas Orfa também era tudo isso. Segundo o texto, as duas jovens eram duas meninas, como a gente diria hoje em dia, né? Eram duas meninas de ouro. Mas o que faz de Ruth diferente é a sua fé. Ela escolhe, ela abandona o seu povo porque ela escolhe o povo de Deus. Ela abandona os seus deuses porque ela coloca a sua vida nas mãos de Deus de Israel. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. É essa declaração de fé que muda a história de Ruth. Né? E ela faz isso, é engraçado que ela faz isso, ela não fez isso para agradar Noemi. Ela fez isso contra a vontade de Noemi. Porque o que a vontade de Noemi era que ela voltasse para casa. Mas a fé e o amor de Ruth eram tão profundos e eram tão verdadeiros que ela faz isso mesmo contra tudo e contra todos. Ou seja, ela se coloca diante de Deus não para agradar Noemi, mas porque era sincero o seu coração, porque era verdadeiro. Ela consegue enxergar aquilo, não é? Que qualquer pessoa precisa enxergar, mas nem todos enxergam. E só aqueles que enxergam é que conseguem entender quem é Deus. Ela percebe que só existe refúgio, só existe salvação, só existe esperança em Deus. A esperança dela não estava para trás. A esperança dela não estava no mundo que ela estava deixando para trás. Não estava na família, não estava no povo, não estava no Deus de Israel. Se ela voltasse para casa, ela tinha a segurança de ser recebida na sua casa, na sua família, ela tinha a esperança de constituir uma nova família. O que tinha diante dela? Nada. Ela ia para uma terra estranha, junto com uma mulher velha, que não tinha mais nada a oferecer. Noemi, inclusive, diz isso. Ela diz, minha filha, eu já sou velha, não tenho mais como ter filhos para que você possa se casar com eles. Ou seja, eu não tenho nada para te oferecer. Ruth, diante dela, não tinha nada. Mas ela enxerga aquilo que era essencial. Existia o Deus de Israel. E nós conhecemos a história, ela volta para casa, não é? E para que nem ela, nem Noemi morram de fome, elas voltam para as terras que tinham sido de Elimeleque. E Noemi já era velha, mas Ruth, sendo jovem ainda, ela vai buscar sustento para sua casa. E o que uma mulher viúva, né, pobre, sem recursos, sem nada, poderia fazer para sobreviver? Sim, na época das colheitas, o que aconteceu? O que a lei de Deus determinava? A lei determinava o seguinte: quando o povo colhia, né, colhia o trigo, colhia a cevada, na época da colheita, os trabalhadores não deveriam catar aquilo que caísse no chão. Você ia lá tirar as espigas do trigo, você ia lá, quebrava as espigas e ia recolhendo. É claro que nesse processo de você quebrar as espigas e recolher, algumas espigas caem no chão. A ordem de Deus era o seguinte: quando uma espiga cai no chão, você não pega. Quando uma fruta, que você está colhendo fruta no pé, quando aquela fruta cai no chão, você não pega. Você vai levar apenas aquilo que você conseguiu colher e colocar dentro da cesta, você vai fazer a colheita normal. Mas qualquer coisa que cair no chão, você não pega, porque isso é para os pobres. Então,
à medida que os campos iam sendo colhidos, né, o trigo, a cevada, à medida que os campos iam sendo colhidos, as pessoas pobres iam para os campos e depois que os trabalhadores passavam, elas iam exatamente o quê? Catando aquilo que ia ficando para trás. Porque aquilo era para que os pobres tivessem sustento, pudessem comer. Então, na época da colheita, não é? Quem era o dono dos campos ia ter a sua colheita. Mas aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham recursos, também teriam a sua colheita. E assim todos teriam sustento. E aí, aconteceu que, pela providência de Deus, veio ali num determinado dia o dono daquele campo, que era um rapaz chamado Boaz, que não por coincidência era filho de uma jovem chamada Raabe, lá de trás, nós já vimos a história dela, e Boaz, que era o dono daquele território, no meio de todo aquele povo que estava ali, né, aquele povo pobre que estava ali catando as espigas no chão, alguém chama a atenção dele. Com certeza tinham muitas pessoas ali, mas só uma chamou a atenção de Boaz. E Boaz, então, chega para um dos seus capatazes, né, um dos seus empregados, e diz, olha, quem é aquela jovem ali, catando espigas de trigo e de cevada? E ele diz assim, olha, aquela jovem, ela veio com Noemi, esposa de Elimeleque, que voltou da terra de Moabe, né? E aquela jovem voltou com ela, é nora de Noemi. Né? O marido dela morreu, os filhos dela morreram, a viúva voltou para casa e veio com ela essa jovem. E o Boaz, então, disse uma coisa interessante, disse assim, ó, faz o seguinte, fala aí com o pessoal da colheita para derrubar mais espiga aonde essa moça está passando. Avisa para o pessoal que está colhendo para derrubar mais espiga aí por onde essa moça vai passar. E quando Ruth chega em casa com aquele monte, né, de trigo, alimento que dava para sustentar por muito tempo, Noemi fica espantada, porque não era normal. A quantidade de trigo e cevada que Ruth trouxe para casa, ela disse assim, olha, eu não sei, eu acho que é porque o dono lá da plantação foi com a minha cara. E aí, Noemi procura saber quem era o dono daquele terreno, e Noemi descobre que aquele rapaz, Boaz, aquele rapaz, o Boaz, ele era um parente deles, ele era sobrinho, não é? Ele era sobrinho do seu marido. Ela percebe, naquele momento, ela abre-se diante de Noemi, né? Abre-se diante de Noemi uma janela, e ela diz assim, olha, Ruth, Deus, a mão de Deus está com você. Deus está abençoando você. Deus está com você, Ruth, porque aquele homem é o único que pode mudar, é a nossa única esperança, porque ele é da nossa família. Se ele quiser, ele tem direito de comprar o campo, né, de comprar os bens do meu marido falecido, porque pela lei de Israel, os campos, né, as suas propriedades, elas só poderiam ser transferidas dentro da família, para que uma família não perdesse todos os seus bens e ficasse na miséria. Então, pela lei de Israel, os bens teriam que ficar dentro da família. E quando Noemi descobre que aquele homem que se encantou por Ruth era da família dela, ela percebe que não foi mera coincidência. Aquilo não aconteceu por acaso, mas era a mão de Deus agindo. Aí ela diz, olha, minha filha, vai lá e no momento assim que tiver espaço, você conversa com ele, né? Se apresenta para ele, deixa que ele conheça você. E Ruth, então, quando termina o período da colheita e todo o povo se reúne para fazer aquela festa, que o povo celebrava o final da colheita com grandes festas, e durante aquela festa, então, Ruth vai, não é? E se deita, né? Na hora que todos se deitam para dormir, né? Que as festas duravam, né, mais de um dia, as pessoas ficavam ali reunidas por vários dias celebrando. Na hora que o povo vai dormir, Ruth vai ver onde o Boaz está dormindo, e se deita no chão aos pés da cama, né? E diz o texto que Boaz acorda no meio da noite, vê aquela mulher deitada, né, ali junto da cama dele, e ele se espanta porque, né, alguém podia ver aquela situação e imaginar outra coisa, né?
E a preocupação de Boaz era porque ele tinha tinha que preservar a sua reputação, né? E a moça também precisava ser preservada. E ele levanta e diz assim: ei, quem é você? E ela diz: olha, eu sou Ruth, a nora de Noemi. E quando ela diz isso, Boaz percebe. E eu acho que Boaz também já estava pensando, né? Quem sabe surge uma oportunidade de eu conhecer melhor essa moça. E quando Boaz se toca, ele diz assim: ó, fica aí, você dorme aí, deu para ela uma coberta, né, cobriu a moça para ela não passar frio. E no dia seguinte, assim que o dia amanheceu, o Boaz se levanta, vai até a porta da cidade, que era onde aconteciam os negócios. A porta das cidades era como se fosse o fórum, né, das cidades. E Boaz vai lá e diz que ele fica ali sentado o dia inteiro, esperando um determinado homem passar. E quando aquele homem passa, ele: vem cá, chega aqui. E ele diz: olha, você sabe que a nossa parente, aquele homem era parente deles, né? E ele diz: olha, você sabe que a nossa parente Noemi voltou de Moabe, né? E como ela voltou, as terras que eram do seu marido Elimeleque estão disponíveis para que elas possam ser resgatadas por alguém da família, não é? Sabendo, é claro, que quem resgatasse aquelas terras teria que cuidar da viúva, né, que era o que a lei previa, né? A lei estabelecia isso, exatamente para que as viúvas não ficassem desamparadas. Então, ele diz assim: olha, as terras de Elimeleque, né, não têm herdeiros, então elas podem ser resgatadas por alguém da família, e só tem a viúva. E aí aquele cara, só que ele diz assim: eu até faria isso, só que você está na minha frente, né, na ordem, na linhagem da família, você está na minha frente, né, o direito é seu. E aí aquele homem diz assim: beleza, eu vou querer, eu vou ficar com essas terras. E aí Boaz, espertamente, diz o seguinte: olha, só que Noemi trouxe a sua nora, que era casada com seu filho. Então, quem ficar com as terras vai ter que casar com a viúva, vai ter que casar com a Ruth. Porque, lembram do que aconteceu com Tamar? Lembram da lei do levirato, a lei da sucessão? Então, quem comprasse as terras deveria se casar com a viúva, exatamente para quê? Para restaurar aquela linhagem, restaurar aquela família, para que o primeiro filho fosse considerado filho do primeiro marido de Ruth, e aquela linhagem pudesse ser resgatada dentro da casa de Israel. Só que Boaz sabia que aquele homem já era casado, e que pelas leis de Israel, né, o homem não pode ter mais de uma esposa, a bigamia era proibida, né? Apesar de ser um costume naquela região, o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, ele era monogâmico, porque esse é o padrão que Deus estabeleceu. E aí aquele homem diz assim: mas eu já sou casado. E aí, então faz o seguinte: eu não sou casado. Eu compro os direitos de comprar as terras de Elimeleque. E aquele homem, então, vende a Boaz os direitos, e aí Boaz vai até a casa de Noemi, toma Ruth como sua esposa, certo? Toma Ruth como sua esposa, resgata aquela família, e diz o texto que quando Ruth e Boaz têm o seu primeiro filho, né? Quando Ruth e Boaz têm o seu primeiro filho, que se chamava, Obed. Ruth toma os seus filhos nos braços, vai até Noemi e entrega o seu filho nos braços de Noemi, simbolizando o quê? Que a família estava restaurada, que a sua casa tinha sido resgatada. Então, ao colocar o seu filho Obed nos braços de Noemi, era como se ela estivesse dando a Noemi aquele filho que Noemi disse que não poderia ter dado a ela. Lembre-se que Noemi disse para Ruth, né: minha filha, eu não posso mais ter filhos. Ela estava dizendo: eu não posso mais resgatar a minha família. Eu não posso mais restaurar a minha família. Eu não posso te dar um marido. Mas Ruth pôde dar a Noemi um novo filho. E quando Ruth coloca Obed nos braços de Noemi, diz o texto, Noemi diz assim: olha, porque quando Noemi voltou, não chamavam mais ela nem de Noemi, chamavam ela de Mara. Né? Ela própria se deu esse nome, Mara, que significa amarga, porque ela disse que a vida para ela se tornou amarga. Ela perdeu tudo que tinha. Perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a esperança, perdeu tudo. Noemi perdeu tudo. E agora, Ruth devolve a ela, naquele bebê, tudo aquilo que ela tinha perdido. E ela diz: a partir de agora eu não me chamo mais Mara, porque a vida dela renasceu
através de Ruth. Então, a fé de Ruth e o amor de Ruth fazem com que ela se torne não apenas, ela deixa de ser aquela moabita, parte de um povo rejeitado, parte de um povo esquecido, e agora ela não apenas se torna parte do povo de Deus, como ela declarou na sua confissão de fé, ela não apenas se torna filha de Deus, como ela declarou na sua confissão de fé, mas agora ela se torna novamente uma princesa do povo de Deus, porque Boaz agora estava exatamente na linhagem real. Boaz estava na posição de príncipe de Judá, e quando ele toma para si a Ruth, Ruth se torna, assim como Raabe, princesa de Judá. Ela muda completamente o seu status pela sua fé. E ao se tornar mãe de Obed, ela se torna uma das mães na linhagem. E aí aqui eu quero chegar na última mãe do nosso estudo dessa manhã, né? Que é a nossa já conhecida Betseba. Betseba, ela vai se tornar mãe de um dos reis mais importantes na história, na linhagem de Jesus, que é o rei Salomão. Ela se casa com Davi, que era neto de Ruth. Boaz, aliás, Obed, filho de Ruth, teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi. Davi era bisneto de Ruth. E o bisneto de Ruth, né, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. O bisneto de Ruth tornou-se, na palavra de Deus, tornou-se da Bíblia, o modelo, o padrão, né, o tipo do rei da aliança. A ponto de que ele se torna exatamente o quê? Um tipo de Cristo, não é? Por isso que lá, quando o Messias chega, ele é chamado de filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Porque Davi é o rei por excelência da aliança. E Davi, como rei, ele faz muitas coisas, né? Ele é um rei, ele é o, né? Os heteus eram um povo que moravam dentro dos limites do povo de Israel, era um povo que servia ao Deus de Israel, né? Eles não eram judeus, preservou esse povo, porque era um povo que servia a Deus. Então, os heteus passaram a fazer parte de Israel. Eles não eram judeus, eles não eram israelitas, mas eles viviam dentro das fronteiras de Israel, tinham todos os direitos, eram tratados como israelitas. E Davi tinha um homem de confiança, um heteu chamado Urias. E Urias foi à guerra, não é? Debaixo do comando de Joabe, que era o general de Davi, foi à guerra, não é? Contra os inimigos de Davi. E isso acontece num ponto onde o reinado de Davi já estava estabelecido, onde Israel já tinha alcançado, né, suas fronteiras, estavam tranquilas. Então, essas guerras não traziam ameaça para Israel. Elas eram guerras para proteger Israel contra povos inimigos. E Davi se sentiu confortável para não ir mais à guerra. Ele não era mais um guerreiro, ele não era mais um soldado, agora ele era um rei. Então, o exército vai à guerra e Davi, desobedecendo o que a palavra de Deus estabelece, fica em casa. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus desse a Israel um rei, o rei deveria conduzir o povo na guerra. Nesse ponto, Saul foi mais fiel do que Davi, porque Saul morreu lutando à frente do exército de Israel. Né? Então, a gente percebe aqui que até Davi cometeu erros, né? E um dos erros de Davi foi ter ficado em casa quando ele deveria estar liderando o seu povo, né, para defender as terras de Israel. E quando ele foi em casa, a cidade vazia, os homens na guerra, sem ter o que fazer, nós conhecemos a história, Davi olhou para a janela, para a casa do vizinho, e fez aquilo que não deveria fazer de maneira alguma, tomou para si a esposa do seu vizinho, que era ninguém mais, ninguém menos que o seu amigo Urias. Davi toma Betseba para si, Betseba engravida, e quando Davi descobre que ela está grávida, ele tenta criar um estratagema, né, ali para que Urias voltasse da guerra e achasse que, quando aquela criança nascesse, Urias pensasse que ele era o pai da criança, né? E quando esse estratagema de Davi não dá certo, Davi dá aquela ordem terrível de que Urias fosse morto. E assim, uma das passagens mais tristes, ao meu ver, nas Escrituras, porque Davi realmente ele faz alguma coisa, por isso que
Davi cometeu vários erros na sua vida, mas foram erros comuns, digamos assim, entre aspas, né? Erros que fazem parte da vida humana, mas isso foi tão grave que passou a fazer parte da sua biografia. Esse erro de Davi foi grave demais para ser esquecido. Porque quando Davi, né, vê que não vai conseguir colocar suas estratagemas para enganar Urias, fazer funcionar, ele manda pelo próprio Urias, pelas mãos de Urias, a carta com a ordem que tiraria a vida de Urias. E Urias, como um servo fiel, como um amigo leal, ele vai, sem saber, entrega essa mensagem nas mãos de Joabe, e Joabe executa, né, as ordens de Davi, colocando Urias à frente de um ataque no local mais perigoso da batalha. Urias era um comandante, e ele coloca Urias, manda que Urias faça um ataque na área mais perigosa da batalha, e ele dá ordem aos soldados para que, quando houvesse o contra-ataque, todos saíssem e deixassem Urias sozinho, exposto no fronte, e Urias morre. E Davi se casa com Betseba, nasce a criança morre. Davi se arrepende amargamente do que ele fez. Davi pagou um preço muito alto, porque aquela questão, Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências do pecado de Davi não foram, Deus não impediu as consequências do pecado de Davi. Davi pagou caro pelo seu pecado, e Davi, até o final da sua vida, Davi nunca teve tranquilidade no seu coração em relação a isso. Davi sabia que Deus tinha perdoado, Davi confessou o seu pecado, Deus perdoou o seu pecado, mas Davi levou, né, a tristeza do que ele fez até o final da sua vida. E, já no final da sua vida, ele começa a organizar quem deveria suceder o seu trono. E Deus diz a Davi que Salomão, filho de Betseba, deveria ser o seu herdeiro, porque Deus escolheu Salomão. Deus escolheu Salomão para ser o herdeiro. Só que, aos olhos humanos, Salomão não era o herdeiro. Davi tinha 4 filhos mais velhos que Salomão. Davi tinha Amnon, Davi tinha Absalão, Davi tinha Quileade e Davi tinha Adonias. Absalão matou Amnon por causa do problema lá com a sua irmã, né? Depois, Absalão tentou dar um golpe de Estado e tomar o reino de Davi e foi morto em combate, né, pelas mãos de Joabe. Quileade, a Bíblia não fala nada sobre ele, é bem provável que ele já tivesse morrido antes mesmo, né, da morte de Salomão. Então, quando Davi chega no final da vida, Adonias, sabendo que Salomão tinha sido designado como seu sucessor, Adonias tenta dar um golpe de Estado, né? Adonias tenta armar uma situação para que ele alcance o trono, e quando isso acontece, e ele, assim, em princípio, legalmente falando, como ele era o filho mais velho, ele tinha a primazia, mas aí Deus alerta Betseba, através do profeta Natã, e ela vai até Davi para cobrar de Davi que Davi cumpra aquilo que Deus ordenou. Né? A mesma Betseba que foi o motivo, né, foi assim, um instrumento para que Davi caísse lá atrás, ela agora se torna um instrumento para que a vontade de Deus se cumpra. Porque Davi já estava velho, Davi já não tinha noção do que estava acontecendo, e Deus usa Betseba para que Davi tome conhecimento da situação, para que Davi, mesmo naquele momento da final da sua vida, né, já abatido pela idade, Davi possa reagir, Davi possa se levantar, e Davi possa fazer cumprir aquilo que Deus determinou, que Salomão seja o rei, porque Salomão era aquele que Deus tinha escolhido para que o seu templo fosse construído, para que a sua glória fosse vista, para que o seu nome fosse proclamado. O templo foi construído não para que o povo de Israel tivesse o templo, mas para que o nome do Senhor fosse conhecido entre as nações. O templo de Jerusalém seria, no futuro, uma referência para que o nome do Deus de Israel saísse das fronteiras de Israel e se tornasse conhecido em toda a terra. E quem seria o instrumento de Deus para isso seria Salomão. Mas se não fosse a ação rápida, né, e incisiva de Betseba em exigir que Davi seguisse a lei de Deus e não a vontade dos homens, né, talvez o plano de Adonias pudesse vir. Então, por mais que Betseba tenha sido o pivô de um momento muito, muito triste
da vida de Saul, ela também se torna agora, né, o contraponto. Ela se torna agora o plano de Deus ocorra como foi estabelecido. E isso nos mostra, né, um pouco do caráter dessa mulher. Nós não sabemos por que ela se deixou envolver lá atrás naquela situação. Nós não sabemos por que ela se deixou envolver por Davi, por saudade do marido. Não sei, a Bíblia não explica, nós não podemos justificar o erro dela. Mas a partir daqui, a partir do momento em que ela se tornou rainha, a partir do momento em que ela foi tomada por Davi como sua esposa, vocês veem que a gente pode ver coisas que Davi passa a fazer daí para frente certas, é porque a influência de Betseba como conselheira, mostrando para ele o caminho certo, para que ele não volte a cair em erros como caiu com ela, é essencial. Então, Betseba era uma judia, era, né, da casa de Israel, mas não foi isso que fez dela diferente, não foi isso que tornou ela digna de fazer parte da linhagem de Jesus, mas foi porque ela foi capaz de sair de uma situação do pecado mais negro da história de Davi para uma posição de uma mulher que José, o descendente de Betseba, teve de Maria a Jesus, que é o Cristo. Mas Maria, não é um caso à parte. Ela é essencial aqui. Essas 4 mulheres poderiam ter sido esquecidas. Essas 4 mulheres poderiam ter apenas ficado na história. Essas 4 mulheres poderiam ter sido mães como todas as outras mães que não são citadas nessa genealogia. Mas o que nós podemos perceber é que nas suas fraquezas e nas suas virtudes, elas conduziram a sua vida aos pés do Senhor. Erraram, mas souberam reconhecer os seus erros e todas elas tiveram um papel essencial e guardaram seu lugar na história pela sua fé, digamos assim, pela sua fé contra tudo e contra todos, contra todas as situações, capazes de abrir mão de tudo, capazes de abrir mão de qualquer coisa para que elas estivessem na presença do Senhor e dentro da vontade do Senhor. Elas superaram seus erros, elas superaram seus pecados, elas superaram suas falhas para conseguirem viver de acordo com a vontade de Deus. E é isso que fez dessas 4 mães, mulheres que entraram para a história e acima de muitos homens. Elas ocuparam o lugar na liturgia de outros homens, que não apareceram aqui, que não são citados aqui. Porque a genealogia ela é escrita pelos nomes principais das famílias, não essencialmente por todos. Então, às vezes, quando ele diz fulano que é filho de fulano, não é filho direto, mas ele é descendente de. Então, quando nós lemos essa genealogia, nós vemos que muitos homens foram esquecidos, mas essas mulheres foram lembradas. Amém? Que nesse Dia das Mães, cada uma das nossas mães, né, e aquelas que ainda não são mães, aquelas que não foram mães, mas cada uma das mulheres de Deus da nossa igreja se lembre. Você é especial. Você tem um papel. Você pode fazer diferença, desde que a sua fé esteja plenamente em Jesus, mesmo contra todas as condições que nos cercam. Isso vale não só para as nossas mulheres, mas para os homens, isso vale para todos nós. A nossa vida só é digna de ser vivida se for de acordo com a vontade de Deus. Amém? Perguntas e comentários? Ninguém hoje? Pita, tá contigo. Coloca no chat que vai ter homenagem do Brasil. Agora? Quando Pita vai ter homenagem. Lembrando que nós vamos ter ainda, né, antes do final da escola, nós temos a homenagem às mães. Tá aí Pastor, organizadinho. Oi. Minha dúvida, na verdade, é só em relação ao que o senhor tinha explicado, que, por exemplo, Judá de Tamar gerou a Pérez. Aí, beleza, o senhor mesmo falou que alguns homens, às vezes, não aparecem na linhagem, e aí, como o Judá seria o primogênito, o avô, né, daí ele aparece. Mas aí, no caso, por exemplo, de Obed,
que Obed sendo o primeiro filho de Ruth e Boaz, ele não seria tipo filho da linhagem lá de Elimeleque? Seria, mas ele é colocado na história de Ruth, no livro de Ruth, né, nós vemos isso, mas é porque a situação ali, o que é que acontece? O filho de Boaz, Obed, ele não só substitui a linhagem de Elimeleque, mas ele também substitui a linhagem do primeiro marido de Ruth, não é? Então, como ele ocupa esse papel triplo, né, ele era, perante a lei, ele era filho de Boaz, filho do marido de Ruth, filho de Elimeleque, na genealogia, ele mantém o nome de Boaz, não é? Ele mantém o nome de Boaz para manter a linhagem da descendência de Porque é aquela questão, se ele fosse filho de Elimeleque, cairia novamente em Boaz, assim, daria a volta e voltaria para Boaz do mesmo jeito. Então, por isso a genealogia simplifica e ele passa direto por Boaz. É diferente do caso de Tamar, assim, é quase a mesma coisa do caso de Tamar, mas no caso de Tamar não se casou novamente, né? Ela não casou com Selá, que era o filho de Judá. Então, não tem como o nome de Selá, por exemplo, aparecer juntamente com o nome de Judá, por isso nem aparece. Ela teve o filho do seu sogro, né, Judá, e a linhagem seguiu daí para frente. No caso de Ruth é diferente, porque Ruth casou-se com o herdeiro da linhagem, né? Então, é como se a linhagem se fundisse em Obed, da mesma maneira. Então, por isso que permanece o nome de Boaz na genealogia. Creio que não há mais perguntas, é isso? Então vamos dar continuidade à escola dominical. Vamos cantar o hino, né, para estarmos encerrando essa primeira parte. E na segunda parte nós passaremos aí as homenagens, né, às nossas mães, né, a todos que estão conosco aqui na escola dominical, ou no Zoom, ou no YouTube, né? A todos também que não estão, mas são lembrados em nossos corações. Então, eu gostaria de convidar a igreja para cantarmos um hino, onde nós vamos agradecer, né, junto com as suas mamães, nas suas casas, né, todos os filhos aí. Só um minutinho, nós já vamos compartilhar aqui. Grande
Assim nós queremos dar graças a Deus, né, pelas nossas mamães. E eu gostaria de pedir o nosso pastor Clemente, né, está por aí, já receberam presente, né, todas elas, aí pelo esforço da igreja, mas reconhecendo também principalmente aí o trabalho da nossa irmã Renata, que é mãe também, né? Deus abençoe vocês. Com a palavra, a irmã Renata. Bom dia, irmãos. Feliz Dia das Mães para todos. Cada uma das nossas mães ganhou uma caixinha. Essa caixinha é a lembrancinha da nossa UPA. As lembrancinhas foram personalizadas com a letra da sua mãe. Algumas tiveram só a letra, e 3 delas tiveram a letra M de mamãe, tá bom? Que foram aquelas mães visitantes que a gente deu. Então, dentro dessa caixinha, lembrancinha, tem um chaveirinho, que é a lembrancinha da nossa UCP, certo? Então, a lembrancinha da Dia das Mães foi uma homenagem da nossa, juntamente com a nossa UPA. Eu, em nome de todas as mães, agradeço aos nossos adolescentes e às nossas crianças pela lembrancinha, amamos muito. E agora eu vou passar para o Oséias, para ele as 2 homenagens que a gente está fazendo. Uma é um painel com todas as nossas, né, com sua lembrancinha, respectivamente. E a outra homenagem é uma música cantada em homenagem do nosso departamento infantil. Você, Oséias. Pode ser.